Boa tarde, caros estudantes. Na aula de história de hoje, nós continuaremos com o Brasil monárquico, dessa vez iniciando a última fase do período monárquico do Brasil, que é o Segundo Reinado. O Segundo Reinado, ele é o maior período da história do Brasil imperial, se estendendo de 1840 até 1889. Então, o período do Segundo Reinado, ele costuma ser, para facilitar mesmo, até mesmo a compreensão desse período relativamente longo, ele costuma ser organizado da seguinte forma, Na primeira fase dele, que é a formação do Segundo Reinado, que vai de 1840 a 1850, que é um período em que ainda o imperador Dom Pedro II, ele ainda era bastante jovem, E nesse momento também nós temos uma organização das forças políticas no Brasil. O segundo período é o apogeu do Segundo Reinado, que já se estende de 1850 até aproximadamente 1870. No qual nós temos um cenário de relativa tranquilidade interna, sem conflitos internos, sem guerras civis, assim como também nós temos uma estabilidade no campo da política, ao mesmo tempo que nós temos o apogeu do ciclo do café e o Brasil também despontando como uma importante potência na América do Sul. A partir de 1870, nós temos a crise do Segundo Reinado, no qual nós já temos o retorno de várias tensões sociais, políticas, entre outros pontos, assim como uma série de transformações sociais que vão contribuir para a queda do Segundo Reinado e para a queda do próprio regime monárquico brasileiro. Começando então, o Segundo Reinado ele tem início com o chamado golpe da maioridade, que, como vimos anteriormente, foi, na verdade, uma iniciativa do próprio parlamento brasileiro, de vários políticos brasileiros que estavam insatisfeitos com o cenário deixado pelas regências, de período de guerras civis, instabilidades políticas, várias forças políticas opostas se degladiando tanto na arena política quanto militarmente, levando a bastante instabilidade. O golpe da maioridade ele acaba por representar, então, uma tentativa de solucionar esse cenário relativamente caótico que se encontrava o Brasil no final da regência, principalmente com o regresso conservador do Araújo Lima e com o contraponto liberal que acabou se formando, contra o governo conservador da regência. Nesse sentido, então, o golpe da maioridade, ou seja, a antecipação da maioridade do futuro imperador Dom Pedro II, de 18 para 14 anos, foi um meio para tentar manter a própria ordem social e política que existia no Brasil. Então, o golpe da maioridade, ele teve como resultado a manutenção da ordem social que era estabelecida desde a independência, ou quem sabe mesmo até desde o período colonial, já que, como vimos anteriormente, não houve uma ruptura de fato no que diz respeito à ordem social e econômica brasileira do período colonial para a independência. Então, uma manutenção dessa ordem, escravocrata, latifundiária, das grandes propriedades, das grandes elites no Brasil. Os movimentos mais radicais acabam sendo afastados da política, como é o caso dos liberais exaltados, e nesse sentido, se formam os dois principais partidos políticos do Brasil nesse momento, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Então, nesse sentido, tanto o Partido Liberal e o Conservador, eles vão ter, apesar de algumas discordâncias políticas, eles vão acabar, de uma maneira geral, defendendo a própria hierarquia social já existente do Brasil nesse período, sobretudo, a ordem escravocrata e latifundiário. A discordância entre os liberais e conservadores se resumia mais à questão da influência do poder central e autonomia das províncias, enquanto os liberais defendiam um regime relativamente mais federalista, com os municípios e as províncias tendo maior autonomia, maior poder de decisão e o poder central ser mais fraco, os conservadores já defendiam um poder central muito mais forte, uma estrutura bem mais centralizada,
utilizada. No entanto, né, a grosso modo, as discordâncias entre os dois partidos se limitavam a isso. De resto, no que diz respeito às ordens sociais, à ordem econômica do Brasil, não havia tanta discordância entre eles. Então, de certa forma, nós temos o prevalecimento dos interesses das elites brasileiras, principalmente contra os mais radicais, contra os liberais exaltados, que acabaram, né, provocando uma série de rebeliões regenciais, né, durante o período da regência, e então nós temos, a partir desse momento, uma consolidação dessa ordem elitista. Nesse momento, né, que nós vamos ter, Dom Pedro II, ele acaba ascendendo ao trono. No entanto, né, ele ainda muito jovem, ele ainda acaba sendo bastante inexperiente para lidar com a política. Então, assim, Dom Pedro II, ele ascende, né, a coroa, leva-se então ao estabelecimento de um ministério composto por liberais que não tinha apoio do parlamento, majoritariamente conservador. Para tentar tornar o governo mais fluido, Dom Pedro II, ele acaba fazendo uso do poder moderador, né, e acaba dissolvendo o parlamento. Aí, no caso, nós teremos novas eleições parlamentares, né, para compor a nova Assembleia Nacional, que vão acabar passando por várias fraudes, compras de voto, assim como ameaça por parte dos liberais que vão tentar assumir o poder no parlamento brasileiro, né? Então, nesse sentido, durante essas eleições, os políticos liberais, eles intimidavam os cidadãos ativos para votar a seu favor. Tanto que essas primeiras eleições parlamentares do Segundo Reinado ficaram conhecidas como eleições do cacete, em 1841, em grande parte por conta da intimidação e da violência que foi utilizada para os liberais se manterem no poder. Os conservadores, né, sabendo disso, eles acabam denunciando ao imperador Dom Pedro II a iniciativa tomada pelos liberais, né? Dom Pedro II, então, dissolve o Ministério Liberal e estabelece o Ministério Conservador, conhecido como Gabinete dos Saquaremas, né? Então, a gente ainda vê, né, uma certa tensão decorrente do conflito entre liberais e conservadores do período da regência, que acaba, então, se mantendo nesse primeiro momento do Segundo Reinado. Os Saquaremas, né, ou seja, os conservadores, eles acabam reformulando o Código do Processo Criminal, que acabou por diminuir, então, o poder regional, e também estabeleceu a posse dos dirigentes da Guarda Nacional por nomeação, né? Assim, nesse sentido, por ser por nomeação, os políticos locais, eles acabavam tendo muito mais influência no controle da Guarda Nacional. O Conselho de Estado, né, que era representante do poder moderador e foi abolido durante o período da regência, ele acaba sendo restabelecido e novas eleições são convocadas para 1842, né? Com essas novas eleições, então, os liberais que estavam com a maioria, né, no ministério, eles acabam perdendo seu poder e, em contrapartida, né, eles acabam organizando revoltas liberais em São Paulo e em Minas Gerais, né? Então, a gente vai ter essas revoltas liberais, né, nesse primeiro momento em São Paulo e Minas Gerais, né? Em grande parte por conta do descontentamento entre os políticos liberais por conta da perda do poder político, né, depois da fraude denunciada das eleições do cacete. Então, vai levar à formação de revoltas armadas nessa região. Em São Paulo, a gente vai ter como líder do movimento o ex-regente padre Diogo Antônio Feijó, né, que foi um dos líderes do Partido Liberal durante a regência, que foi, inclusive, regente único por um tempo considerável da regência, até ele receber bastante oposição, tanto por parte dos conservadores quanto por parte dos liberais. A revolta, ela se estende mais pelo interior de São Paulo, acaba tomando a cidade de Sorocaba e controla boa parte do interior paulista. Nesse caso, o brigadeiro Luiz Alves de Lima e Silva, o então Barão de Caxias, que foi responsável inclusive por conter a balaiada anteriormente, ele contém essa revolução no interior de São Paulo e prende o padre Diogo Antônio Feijó. Depois disso, outro movimento acaba surgindo em Minas Gerais, que é liderado por Teófilo Otoni, né, que vai
acabar também iniciando uma revolta no interior de Minas Gerais, né? No entanto, essa revolta também é contida pelo Barão de Caxias. Os líderes do movimento, eles acabam sendo exilados em Portugal. No entanto, né, depois, com uma anistia, eles acabam podendo retornar ao Brasil em 1844, quando os liberais vencem as eleições e voltam ao poder. Eles anistiam os revoltosos de 1842. Por conta dessas tensões políticas, né, que acabam acontecendo, então a gente ainda tem nesse primeiro momento certos reflexos dos conflitos causados, né, pelas regências e os conflitos políticos partidários. O Dom Pedro II, agora já mais velho, mais experiente, em 1847, ele adota um modelo parlamentar inspirado no britânico, né, no modelo britânico. No entanto, né, diferentemente do modelo britânico, no qual o parlamento acabava elegendo o primeiro-ministro, no caso, o presidente do Conselho de Ministros, né, que seria equivalente ao primeiro-ministro aqui no Brasil, ele era escolhido, nomeado pelo próprio imperador e não pela Assembleia Nacional, não pelo parlamento, né? Então, nesse sentido, o que nós temos? Nós temos a adoção de um modelo parlamentar, né, baseado no modelo britânico, só que de forma invertida, né? Enquanto no modelo britânico você tinha próprio parlamento que acabava elegendo o primeiro-ministro, aqui no Brasil era o imperador que nomeava o primeiro-ministro. Por isso mesmo, esse modelo parlamentar ficou conhecido como o parlamentarismo às avessas. O parlamentarismo às avessas, ele acabou, de certa maneira, criando uma ilusão de parlamentarismo no Brasil, já que, de certa forma, quem estava por trás do poder político era o Dom Pedro II, que detinha o poder moderador, junto com o Conselho de Estado. No entanto, isso acabou sendo fundamental para apaziguar as tensões entre liberais e conservadores, né? Pois, nesse sentido, o ministério que seria escolhido residia na vontade do imperador. Então, os partidos liberal e conservador, eles não disputavam mais necessariamente entre si. Eles disputavam para conseguir apoio do imperador Dom Pedro II. Então, nesse sentido, Dom Pedro II, ele conseguiu centralizar e canalizar as forças políticas. Já que seu poder era incontestável, né, até por conta do poder moderador, não havia mais muita lógica nos conflitos intensos entre os liberais e os conservadores, né? Então, de certa forma, o parlamentarismo às avessas foi uma medida autoritária, né? Foi uma medida que, de certa forma, acabou fantasiando um ideário parlamentar para o Brasil, que, na verdade, era controlado indiretamente pelo próprio imperador, mas, por outro lado, acabou resolvendo boa parte dos conflitos remanescentes do período regencial, né? E isso daí marca o início do que vai ser o apogeu do Segundo Reinado. Nós teremos também, né, uma das últimas grandes revoltas imperiais, né, que nós iremos ter também nessa primeira fase do Segundo Reinado, que vai ser em Pernambuco novamente, né, no Nordeste brasileiro novamente, a chamada Revolução Praieira. A Revolução Praieira, ela vai ser consequência da chamada Primavera dos Povos, que aconteceu na Europa, né? Então, a Primavera dos Povos, que foram várias revoluções de caráter nacionalista, liberal e mesmo social, que aconteceram na Europa no ano de 1848. Apesar de muitas das revoltas de 1848 terem sido duramente contidas, elas acabaram, né, despertando uma consciência nacional e até uma consciência de classe no continente europeu, né, iniciando daí, a partir daí, uma série de movimentos nacionalistas e movimentos socialistas também, né, que vão acabar convulsionando a Europa na segunda metade do século XIX. Como a Europa ainda era um grande centro de influência no mundo, o movimento da Primavera dos Povos acaba tendo reflexos no Brasil. A Revolução Praieira, ela acaba sendo um reflexo disso. Basicamente, os liberais pernambucanos, que vão acabar ficando descontentes com o governo das oligarquias regionais, a gente deve pensar que Pernambuco já tinha um histórico revolucionário considerável, né? Isso sem contar as revoltas nativistas que aconteceram no período colonial, né? Como o próprio caso da Guerra dos Mascates, para citar um dos exemplos, né? Nós tivemos, né, em menos de 50 anos, uma onda de revoluções em Pernambuco, como é o caso da Revolução Pernambucana de 1817,
17 contra o governo português, que buscava criar uma nação pernambucana republicana, a Confederação do Equador em 1824, que buscava contra o centralismo de Dom Pedro I instalar também uma república no Nordeste, né, inspirada até nas outras repúblicas latino-americanas, e por fim agora a Revolução Praieira. A situação de abandono que o Nordeste vivenciava, né, vivenciou desde a crise do açúcar até durante o período imperial, se manteve, né? Então a região do Nordeste ela continuou, por não ser mais o eixo econômico, continuou abandonada, continuou assolada por problemas sociais, principalmente com as estações de seca, e também o poder das oligarquias regionais, né, que acabavam tendo pleno controle da política nordestina. Nisso daí, então, né, nós vamos ter a presença de liberais pernambucanos que vão estar descontentes com o governo das oligarquias regionais que já estavam há muito tempo no poder, principalmente as famílias Cavalcante e Albuquerque, né, que vão acabar, então, organizando um movimento de resistência. Inicialmente, os liberais começam a publicar as suas ideias, né, num jornal popular em Recife, conhecido como Diário Novo, que vai publicar o chamado Manifesto do Mundo, né? O Manifesto do Mundo, ele defendia, né? Ele era um manifesto, um texto político que defendia o sufrágio universal masculino, a liberdade de imprensa, o fim do poder moderador, o federalismo, ou seja, o poder provincial, e mesmo o republicanismo e a reforma no poder judiciário, já que os juízes até então eram nomeados, né? Ou seja, era basicamente uma sociedade de clientes e troca de favor, entre outros pontos. Então, né, a revolução ela acaba sendo reflexo dessas revoltas liberais que acontecem na Europa entre as décadas de 1830 e 1840 e tentam aplicar para o cenário do Nordeste brasileiro. Apesar, né, de os liberais pernambucanos eles terem esses pontos em comum, havia algumas discordâncias entre eles. Um exemplo era a questão da escravidão, né, já que as elites defendiam a manutenção da escravidão enquanto as camadas populares já eram abolicionistas. Como o movimento se estendeu mais pelo litoral, né, esse movimento ficou conhecido como praieiros, por conta das praias, né, de Pernambuco. E aí, após a mobilização, iniciou-se um levante armado que acaba tomando boa parte da província de Pernambuco. No entanto, as tropas do governo central elas dissolvem o movimento, no entanto, ainda assim nós vamos ter a permanência desse movimento até 1851, né? Que aí, no caso, as lideranças elas acabam sendo presas, mas depois acabam sendo anistiadas. No caso, né, o fim da Revolução Praieira e a reforma, né, instituída, a conciliação que acaba sendo instituída com parlamentarismo às avessas, nós temos daí o início do apogeu do Segundo Reinado, né, em que praticamente nós não teremos mais a presença de grandes conflitos internos no Brasil nesse período, né? Então essa primeira fase do Segundo Reinado, ela acaba de certa maneira, né, sendo marcada como uma transição entre as tensões remanescentes do período regencial, principalmente na política entre liberais e conservadores, a contenção dos exaltados, né, e então a adoção de um regime conciliador na figura do próprio imperador Dom Pedro II, que acaba por sua vez então apaziguando o Brasil, né? Depois da Revolução Praieira, nós não teremos mais nenhuma revolta de grande porte no Brasil até a proclamação da República, né? Então, nós não teremos mais revoluções separatistas, entre outros exemplos. O que vai acabar se mantendo de certa forma vão ser algumas rebeliões de escravos, assim como também a permanência dos quilombos, né, que ainda vão ser bastante numerosos nesse período. Mas já revoltas organizadas politicamente, né, com o intuito muitas vezes de mudar a ordem social ou mesmo de se cindir o território brasileiro, isso já não irá acontecer nesse momento, salvo algumas revoltas de escravos e mais para frente algumas revoltas populares, né, nós não teremos mais tanta instabilidade dentro do cenário político brasileiro. As forças políticas, a elite, ela acaba sendo de certa maneira bastante conciliada.
Iniciando agora, no caso, o apogeu do Segundo Reinado, que é a segunda fase do Segundo Reinado, né, que se estende de 1850 a 1870, é marcada por um certo período de paz e prosperidade no Brasil. Então, né, uma coisa que marca bastante o apogeu do Segundo Reinado foi a economia cafeeira. O café, ele não era novidade, ele não surge no Brasil nesse momento, né, desde a decadência da economia mineradora, né, com o esgotamento das jazidas de ouro de Minas Gerais, o Brasil, ele não tinha necessariamente um grande produto de exportação para o exterior. Ainda se mantinha o açúcar, né, ainda se mantinha o algodão. No Maranhão mesmo o algodão era bastante presente. A açucareira tem alguns picos no Nordeste, até ser substituída pelo açúcar caribenho, né, principalmente no Haiti e na Martinica. No entanto, né, não havia necessariamente um produto principal que norteava a economia brasileira nesse momento. O café, ele foi introduzido bem antes, em 1727, mas era mais um produto de subsistência, não era tão voltado para a exportação, era voltado mais para o mercado interno, né? Na época em que a mineração é que estava complementando a economia colonial, né? No entanto, né, o café, ele acaba tendo uma alta considerável nas bolsas de valores europeias no começo do século XIX, né? E ao mesmo tempo nós temos também a crise das colônias francesas, principalmente após a Revolução Haitiana, e ao mesmo tempo nós temos um incentivo, né, lá por volta da década de 1820, a plantação de café no Vale do Paraíba, né, que acaba se utilizando da mão de obra escrava, né, em grandes propriedades, né, e que usava técnicas mais antigas de cultivos similares a que era utilizada na cana-de-açúcar no Nordeste até então. Então, nisso daí, o café, que era um produto mais secundário, mais periférico, ele começa a ter bastante hegemonia no Brasil. Nisso nós temos início do chamado ciclo do café, que é o período em que a economia cafeicultora vai nortear a economia internacional brasileira. Não que os outros produtos não tivessem importância, né? O açúcar ainda é mantido, a mineração em menor escala ainda é mantida, assim como a plantação de algodão, a extração de drogas do sertão, a pecuária, elas ainda são mantidas, só que agora há um investimento pesado no café. A elite brasileira se torna agora uma elite cafeicultora, né? E que, além de ser uma elite agrária, ela começa a se tornar também uma elite capitalista, uma elite empresarial, né? Que vai acabar tendo muita influência econômica e também política no Brasil, já que, né, como nós vimos anteriormente, a Constituição de 1824 estabeleceu o voto censitário, com várias camadas de eleitores, né? O cidadão passivo, que era cidadão, mas não tinha renda para votar, o cidadão ativo, que já tinha uma renda mínima para votar, e depois aqueles que poderiam ser eleitos, né, para cargos de deputados, senadores, entre outros exemplos. Então você tinha uma ordem elitista, e nesse sentido a elite cafeicultora, ela se beneficia bastante dessa ordem elitista. Nós vamos ter dois elementos também que vão acabar se conciliando à economia cafeeira. A primeira, né, vai ser a Lei Eusébio de Queiroz de 1850. A Lei Eusébio de Queiroz, ela vai determinar a suspensão definitiva do tráfico negreiro formal. Bem, o tráfico negreiro, na verdade, ele já tinha sido teoricamente abolido no Brasil anteriormente. No entanto, né, a lei, né, de 1831, que acabou por abolir o tráfico negreiro, ela nunca chegou a ser colocada em prática. Tanto que ela recebeu o nome, né, de Lei para Inglês Ver, porque ela basicamente, o Brasil apenas promulgou essa lei para acabar com a pressão inglesa na abolição do tráfico negreiro, mas nunca de fato colocou ela em prática. O tráfico negreiro continuou normalmente. No entanto, nesse período, os ingleses, como eles acabam de certa maneira contendo o avanço do tráfico negreiro, eles acabam mobilizando sua frota para o Oceano Atlântico e começam a naufragar navios negreiros brasileiros. Frente a essa pressão, o Brasil, ele acaba tendo que ceder. Em 1850, então, o Brasil, ele suspende já de fato o tráfico
tráfico negreiro, embora ainda continuasse por contrabando. No entanto, a suspensão do tráfico negreiro acaba encarecendo drasticamente o preço do escravo, né? E com isso, então, principalmente fazendeiros do Oeste Paulista começam a incentivar novas técnicas de cultivo, né? Usando a terra roxa, né? A terra vermelha de origem vulcânica, e então um incentivo à imigração europeia, principalmente italiana e alemã, já que nesse período, né, a Itália e a Alemanha elas estavam se unificando, enfrentando vários conflitos, várias crises sociais e políticas, e nisso nós temos um grande contingente migratório italiano e alemão para a América, não só para o Brasil, mas também para os Estados Unidos, para a Argentina também, né? Mas no Brasil nós começamos a ter um incentivo para os imigrantes virem trabalhar nas lavouras no lugar dos escravos de forma assalariada. E aí isso se vincula também a outro elemento, né, que vai se vincular à economia cafeeira e à abolição do tráfico negreiro, que é a Lei de Terras de 1850. A Lei de Terras de 1850, na verdade, ela foi a instituição de uma lei agrária para o Brasil, já que o Brasil não tinha, de certa forma, uma lei agrária. A única lei que o Brasil possuía na questão de terras era a antiga lei colonial das Sesmarias, né, no qual havia uma doação de terras, né, a partir da carta de doação. No entanto, essa lei das Sesmarias ela acaba sendo abolida ainda durante o período joanino, né? Então, no período joanino, antes mesmo da independência do Brasil, com a extinção das capitanias hereditárias, nós temos a abolição da lei de Sesmarias. Nesse sentido, não havia nenhuma legislação muito clara no que tratava sobre a questão da legislação de terras no Brasil. Então, né, havia uma grande preocupação também com relação à legislação agrária do Brasil. Em 1840, né, começou-se a adotar um projeto de lei muito parecida com a lei australiana, né? A lei australiana, no caso, que estabelecia que as terras elas só poderiam ser adquiridas a partir de pagamento em altos valores, que foi um meio até pelo qual o governo australiano instituiu na época para impedir que as camadas populares, mestiços e aborígenes conseguissem comprar terras. Depois de muitas reformulações, né, ainda mais com a abolição do tráfico negreiro e início da vinda de imigrantes, houve uma grande preocupação, né, de que as terras brasileiras elas pudessem cair nas mãos de classes mais baixas. Nesse sentido, para impedir que as terras elas se fragmentassem nas mãos de classes mais baixas, acabou sendo adotada a Lei de Terras de 1850, que estabeleceu que o único meio pelo qual as terras elas poderiam ser cedidas ou adquiridas seria a partir de pagamento em dinheiro a alto valor, com uma grande carga tributária envolvida na transação. Esse daí foi um meio que foi adotado até para afastar os migrantes e ex-escravos, as camadas populares, no que diz respeito à aquisição de terras, né? Então, a Lei de Terras de 1850, ela representou a grande concentração de terra nas mãos dos latifundiários, já que eles eram os únicos que poderiam adquirir terras dessa maneira, né? Permitindo, então, uma grande concentração de terras, principalmente terras improdutivas mesmo, no que diz respeito à legislação agrária no Brasil. Além disso, né, a terra ela passa a ter um valor de mercado. Se antes a sesmaria tinha mais um valor simbólico mesmo de nomeação e doação, agora, né, a terra no Brasil ela passa a se inserir na dinâmica capitalista, no sentido de que ela se torna uma mercadoria de alto valor também. Então, nesse sentido, né, nesse período de 1850, nós podemos afirmar que o Brasil ele entra na sua fase capitalista, né? Tanto com a adoção de um capitalismo empreendedor no que diz respeito à economia cafeeira, principalmente no Oeste Paulista, que vai começar até mesmo a investir até nas primeiras ferrovias e nas primeiras fábricas, como também, né, na adoção do trabalho assalariado migrante, né, embora ainda coexistisse com o trabalho escravo africano, e ao mesmo tempo, né, a valorização da terra como uma mercadoria, que era o principal bem que existia no Brasil, né, a presença de terras. Nesse sentido, né, nesse momento nós temos a consolidação do capitalismo no Brasil, substituindo, né, o legado das antigas estruturas arcaicas mais vinculadas ao mercantilismo, entre outros exemplos. Então, a elite cafeicultora, né, ela investe pesadamente na mecanização do trabalho e também na criação de ferrovias para escoar o café para os portos, né? Então já começa a existir
existir não apenas aquela elite predatória e escravista, mas nós temos agora a presença de uma elite investidora, uma elite empreendedora, uma elite de fato capitalista. Além do café, nós vamos ter a manutenção do açúcar, né, que vai ser em segundo lugar o produto mais exportado, o cacau, o algodão e mais para o final do século XIX a borracha também, que vai acabar por um certo período tendo uma certa hegemonia também no mercado brasileiro, mas um período muito curto, né, e ela acaba não necessariamente substituindo o café, né? Até alguns afirmam um ciclo da borracha, mas o ciclo da borracha ele não substitui o ciclo do café, ele ocorre paralelamente ao ciclo do café, só que enquanto o ciclo do café ele acontece mais no eixo sul-sudeste, o ciclo da borracha já acontecia mais no eixo norte mesmo, e mesmo assim foi por um curto período de tempo que ele acabou durando, que é um ponto que nós iremos tratar posteriormente também. Como afirmado então, né, a elite cafeicultora ela se caracterizava pelo seu caráter mais empreendedor, né? Então, em caráter mais capitalista. Nesse sentido, né, é a partir da própria elite cafeicultora que nós vamos ter a revolução industrial no Brasil. Ou melhor dizendo, o surto industrial no Brasil, né? Já que o Brasil ele não se industrializa de fato nesse período. Apenas há a abertura de algumas empresas, a abertura de algumas fábricas, mas não há uma industrialização de fato. Sobretudo porque o próprio governo brasileiro não tinha interesse na industrialização nesse momento, já que o Brasil ele era principalmente agroexportador controlado por uma elite cafeicultora, uma elite agrícola. Então a industrialização no Brasil nesse momento ela vai partir da iniciativa privada. É a própria iniciativa privada, os barões do café do Sudeste, principalmente de São Paulo, que vão investir do próprio bolso mesmo na aquisição de máquinas e de ferrovias, né? Então não há um incentivo necessariamente do governo, tanto que esse surto industrial dura muito pouco, né? Ele dura apenas um período na década de 1850 sem deixar um legado muito grande, né? É mais na época da Primeira Guerra Mundial que nós temos já uma industrialização em massa no Brasil. Então, né, no que diz respeito ao desenvolvimento industrial no Brasil nesse momento, nós vamos ter uma industrialização bem tardia no Brasil, sobretudo porque até o período joanino, né, nós vamos ter, né, o alvará, né, de Dona Maria, que proibia a instalação de manufaturas e de fábricas no Brasil, né? Depois, né, mesmo depois que esse alvará é abolido, nós temos, né, uma presença muito grande dos produtos industrializados ingleses por conta dos tratados de comércio e navegação, fazendo com que o Brasil ficasse fortemente dependente dos produtos industriais da Inglaterra. Bem, no entanto, né, com o apogeu do café, alguns membros da elite cafeicultora se valem do superávit para trazer as primeiras manufaturas para o Brasil. Um elemento que contribui também para esse breve desenvolvimento industrial foi a chamada Tarifa Alves Branco. A Tarifa Alves Branco foi uma tarifa protecionista, ou seja, uma tarifa que sobrecarregava de impostos as mercadorias estrangeiras para incentivar o mercado interno, né, a produção interna. No caso, né, o ministro da Fazenda de então, Manuel Alves Branco, ele elevou a tarifa de importação para produtos estrangeiros, né, em 60% se eles tivessem similares no Brasil e 30% ao seu valor, né, para os produtos que não fossem fabricados em território brasileiro. Ou seja, se já era um produto que era fabricado no Brasil, né, e o Brasil comprasse do exterior, teria uma sobrecarga de 60% do seu valor original. Se o Brasil não produzisse aquele produto, o valor aumentado seria de 30%, né? Então, essa taxação, ela tinha como intenção melhorar a arrecadação tributária, não tinha necessariamente a intenção de industrializar o Brasil. No entanto, isso daí associado à crise do tráfico negreiro, né, e o investimento que acabou sobrando, né, com o fim do tráfico negreiro, que acabava necessitando de um grande investimento, vai levar a um acúmulo de excedentes de capitais associado a uma falta de produtos industriais no Brasil também, né, por conta da hipertarifação que vai ocorrer nesse momento. Por conta disso, então, né, alguns cafeicultores começam as primeiras iniciativas de industrialização do Brasil, mas é importante
importante deixar claro, né? Não era uma industrialização necessariamente de bens, né? Era uma industrialização que servia para complementar a economia cafeeira. As primeiras ferrovias do Brasil mesmo, elas foram construídas pela iniciativa privada. Até mesmo, né, um problema que elas tinham é que cada cafeicultor construiu a ferrovia do seu jeito, né? Ou seja, no seu formato, no seu tamanho. Nesse sentido, a locomotiva de uma ferrovia, ela não podia circular em outra ferrovia, muitas vezes por incompatibilidade de tamanhos, entre outras coisas, porque não havia uma padronização na construção das ferrovias, né? Cada um acabou construindo a sua maneira. É só mais no final do século XIX mesmo que o próprio Estado brasileiro começa a investir na construção de ferrovias e acaba sendo criado um certo padrão. Então, né, nós vamos ter mais uma indústria que vai complementar, de certa maneira, a economia cafeicultora. Não vai ser uma indústria de bens de consumo necessariamente, né? Nem indústrias de base, né? Vai ser uma indústria apenas de complemento do café. Um dos poucos destaques que a gente tem nesse momento será o cafeicultor Irineu Evangelista de Souza, o chamado Barão de Mauá, que foi, né, um dos mais visionários dos cafeicultores brasileiros, que já teve vários projetos de industrialização do Brasil. Com a sua própria empresa, né, a Mauá Company, ele acabou, né, financiando a construção de estradas de ferro, um estaleiro, bancos privados, assim como também a iluminação a gás do Rio de Janeiro, a primeira companhia de bondes do Brasil e mesmo um cabo telegráfico que ligava o Brasil à Europa, que era alta tecnologia para a época. No entanto, né, depois da morte do Barão de Mauá, meio que não houve mais muita iniciativa nem do Estado, nem de outros cafeicultores de continuar seu projeto. A sua empresa, ela acabou falindo, né, por conta da concorrência externa, e acabaram sendo vendidas para empresas estrangeiras, né? Então, a gente tem esse breve surto industrial no Brasil, mas que, na verdade, né, não acabou dando grandes frutos. Foi mais para completar a economia do café, mas que não chegou a, de fato, industrializar o Brasil. Foi apenas um surto industrial bem localizado na região sudeste, que não teve tantos efeitos gerais para a população em si, só para uma parte empreendedora da elite cafeicultora. Além dessas questões da política interna, né, nós temos também algumas questões do que diz respeito à política externa no Brasil nesse momento. Enfrentando um período de tranquilidade interna, o Brasil rapidamente se desenvolve como principal força política na América do Sul. E não só uma principal força política, como uma força intervencionista mesmo. Nesse sentido, né, nós teremos um evento bastante marcante na história do Brasil nessa época do apogeu do Segundo Reinado, que serão as chamadas Guerras do Prata. As Guerras do Prata são conflitos que vão ocorrer entre 1851 e 1852 e que vão basicamente culminar na intervenção brasileira no Uruguai e na Argentina. Então, o Brasil, né, ele vai acabar interferindo militarmente nos seus países vizinhos, principalmente, né, para ter o controle da navegação dos rios da Bacia do Prata e do Paraná, além da expansão territorial e o impedimento do desenvolvimento de outras potências. No caso do Uruguai, o Brasil, ele já havia interferido até anteriormente, né? Porque o Uruguai, desde a sua independência, era dividido entre dois partidos, o Partido Blanco e o Colorado. O Partido Blanco, ele era um partido unionista, ou seja, ele defendia a reunificação do Uruguai com a Argentina, né? Enquanto que o Partido Colorado, ele já era um partido independentista, que defendia a manutenção da independência do Uruguai. No caso, o Brasil apoiava, desde a Guerra da Cisplatina, o Brasil, ele tinha um apoio muito forte ao Partido Colorado, né? Já que para o Brasil não era conveniente a unificação do Uruguai com a Argentina para não formar uma potência muito forte na região sul e que tivesse domínio da região do Rio da Prata. Então, nesse sentido, constantemente que o Partido Blanco ele chegava ao poder no Uruguai, o Brasil ele interferia para colocar o Partido Colorado no poder, às vezes até militarmente, né? Nesse sentido, o Brasil ele acabou sendo responsável por vários golpes de Estado no Uruguai. Então, né, o que nós teremos nesse momento, né, é que o Blanco, né, o presidente uruguaio do Partido Blanco, Manuel Oribe, ele acaba vencendo as eleições do Uruguai. No entanto, usando o pretexto de que os fazendeiros uruguaios estavam atravessando a fronteira com o sul do Brasil, o governo brasileiro lança uma expedição militar no Uruguai, chega a tomar Montevidéu, depõe Manuel Oribe
e então, coloca os colorados no poder. Ao mesmo tempo, nós temos uma tensão na Argentina contra o ditador Manuel Rosas. No caso, a Argentina ela vivia um certo conflito entre os centralistas e os federalistas. Então, a gente tinha o poder central de Buenos Aires, contra as elites locais de outras províncias, principalmente da Mesopotâmia Argentina, a região de Corrientes e Entre Rios, que tinha uma grande rivalidade com Buenos Aires desde o Congresso de Tucumã, que acabou levando à independência da Argentina por conta de projetos políticos distintos. Nesse sentido, logo depois do Brasil ele invadiu o Uruguai, as províncias de Entre Rios e Corrientes acabam solicitando auxílio ao exército brasileiro para tomar Buenos Aires e depor o ditador Manuel Rosas, Então, nesse sentido, com o apoio das próprias guardas nacionais das províncias de Entre Rios e Corrientes, o Brasil sai do Uruguai e invade a Argentina em 1852. Lá ele depõe o ditador da Argentina e coloca um governo leal ao governo brasileiro, Frutuoso Rivera, que era colorado, do Partido Colorado, é colocado no poder no Uruguai e um contingente do exército brasileiro ainda permanece no território, Já na Argentina é colocado no poder José Urquiza, que já tinha uma postura mais pró-brasileira, uma postura mais favorável com relação ao Brasil. Nesse sentido, nós percebemos que o Brasil, ele também desponta como uma potência muito considerável na América do Sul, tendo poder de intervenção principalmente na região do Cone Sul, Tanto a intervenção no Uruguai como a própria intervenção na Argentina. Outro evento que nós temos também e que marca a política externa do Brasil nesse momento vai ser uma tensão com a Inglaterra. O Brasil ele acaba se envolvendo também numa grande tensão com a Inglaterra por vários motivos, na verdade, Na verdade, os ingleses eles vão estar super insatisfeitos com a tarifa Alves Branco, sobretudo porque por conta da lei de Tratado de Comércio e Navegação, os ingleses tinham muitos benefícios, no que diz respeito ao comércio com o Brasil. Com a tarifa Alves Branco, as mercadorias inglesas elas acabam sendo sobretarifadas. Nesse sentido, os ingleses acabam tendo uma certa queda na receita no que diz respeito à venda de seus produtos para o Brasil, No entanto, nós vamos ter uma série de incidentes, que vão acabar levando a uma tensão entre Brasil e Inglaterra que vai quase levar a um conflito armado. No caso, essa questão, ela será conhecida como Questão Christie. Tudo começou como um navio cargueiro inglês chamado navio Príncipe de Gales. Ele naufraga próximo à costa brasileira. As ondas acabam levando a sua carga para as praias brasileiras. A população que passava pelo local acabou pegando, acabou levando essa carga que não tinha sido reivindicada embora, Nesse sentido, o embaixador inglês, William Dougal Christie, daí que vem o nome Questão Christie, exigiu que o governo brasileiro pagasse o preço de 3.200 libras pela mercadoria que teria sido supostamente roubada. Ao mesmo tempo em que isso aconteceu, nós temos, em 1862, dois oficiais ingleses que acabaram provocando, eles estavam à paisana, e acabaram provocando confusão no Rio de Janeiro. Alguns até relatam que eles estavam embebedados. E aí guardas brasileiros teriam agredido eles, e acabaram prendendo eles, No entanto, pelo Tratado de Comércio e Amizade, que os ingleses só poderiam ser julgados por um tribunal inglês, Os ingleses no Brasil, súditos ingleses, só poderiam ser julgados por um tribunal inglês e não poderiam ser presos por autoridade brasileira. No entanto, o governo brasileiro pouco se importou com essa questão e prendeu os oficiais ingleses. Esses dois incidentes levaram a uma grande tensão, no que diz respeito ao Brasil e à Inglaterra. Os oficiais ingleses acabaram sendo soltos imediatamente, No entanto, o embaixador inglês exigiu um pedido de desculpas para o governo brasileiro e também a punição dos guardas que prenderam os ingleses, o que foi negado, Então, nesse sentido, o Brasil se negou a pagar pela carga do navio Príncipe de Gales e a punir os guardas que prenderam os oficiais ingleses. Nisso daí, então, o Brasil e a Inglaterra acabam cortando relações, e acabam ficando em pé de guerra. Os ingleses começam a aprisionar navios próximo da costa brasileira, invadindo as águas territoriais brasileiras, e isso levou daí Dom Pedro II a levar o conflito para a Corte Internacional, que foi mediada pelo rei Leopoldo da Bélgica. O rei Leopoldo da Bélgica acabou dando ganho de causa ao Brasil, ou seja, acabou considerando
considerando que a postura brasileira foi correta e não a inglesa. O Brasil, para tentar resolver o conflito, acabou por fim pagando a carga durante o processo de 3.200 libras esterlinas, mas mesmo assim os ingleses se negaram a se reparar com relação ao Brasil, e isso levou à expulsão do embaixador inglês e à quebra formal das relações diplomáticas entre os dois países, né? E isso permanece até 1865. Então, por 2 anos, né, a Inglaterra e o Brasil ficam com relações rompidas, quase que eclode um conflito militar. Um dos motivos pelo qual o conflito militar não eclodiu é porque na mesma época a Inglaterra ela estava ocupada, né, com as guerras imperialistas, principalmente na África e na Ásia, e o Brasil ele tinha uma marinha considerável, né? O Brasil ele chega a desenvolver uma grande marinha, né, o que vai ser até mesmo no final do século XIX a terceira maior marinha do mundo, né? Nesse sentido, se os ingleses comprassem uma guerra contra o Brasil, não seria uma guerra fácil, né? Principalmente ocorrendo pelos mares e tendo o Brasil como defensor, e os ingleses estavam ocupados, expandindo seu império em outros continentes. Nesse sentido, a mobilização militar inglesa acabou por não ocorrer. De qualquer forma, a relação entre os dois países acabam sendo rompida, só em 1865 é que elas acabam sendo restabelecidas. Na mesma época também, né, em que isso ocorre, nós acabamos, né, tendo uma série de tensões que vão levar ao maior conflito da história sul-americana, a Guerra do Paraguai, que, no entanto, é um ponto que nós trataremos na próxima aula. Uma boa tarde a todos e tudo de bom.